Uma boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou dedicando esses minutos para refletir junto a vocês, a convite da Casa Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, através do companheiro Alexandre. Nós vamos refletir sobre o livro Conduta Espírita, que vocês já vêm estudando semanalmente. Este livro, que já é do conhecimento de todos, psicografado pelo Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, nos traz importantes reflexões, diretrizes para que nós pensemos acerca de diversas situações da experiência terrena em que encontramos desafios. É importante a gente dizer, antes de eu começar a falar exatamente sobre o item 40, que é o que trataremos hoje, que o espiritismo, ele não tem normas e regras, né? E essas sugestões, elas vêm nos dizer sobre a responsabilidade enquanto espíritas, conhecedores de uma base doutrinária, o quanto que a gente precisa ser coerente com esta base. Então, eu acredito que a proposta não é de pegar o livro, né, e ter ali um roteiro, dizer assim, eu vou obedecer tudo que está ali. Mas é uma reflexão acerca de tudo que a gente aprende estudando o Pentateuco, estudando o Evangelho de Jesus e refletindo acerca das situações cotidianas em como que um espírita sincero conduz nessas situações, né? Esse item 40, que nós vamos tratar hoje, ele fala sobre as revelações, né? Ele fala assim, intitula-se assim, perante as revelações do passado e do futuro. Então, quem tiver o livro em mãos, o meu é essezinho aqui, a edição de capa vermelhinha pela FEB, editado na FEB. Quem quiser acompanhar a leitura, será muito bem-vindo, ok? Bom, o primeiro item que ele coloca sobre isso é observar o maior critério em tudo que se refira a revelações do pretérito, fugindo ao reerguimento infrutífero de cadáveres que devem prosseguir sepultados na cinza do tempo. O passado é a causa viva, mas não soluciona o presente. Sabe aquela coisa da gente querer desmascarar, da gente querer trazer à tona, ou daquele perdão que a gente deu meia boca, que na primeira oportunidade a gente quer trazer de novo a situação, né? E jogar de novo na mesa e dizer, olha, lembra do que aconteceu? Então a gente precisa ter muito respeito com o passado, entender que as situações nos conduziram até onde estamos, mas ter responsabilidade ao evocar essas situações. Será com que finalidade que evocamos o passado para fazer revelações, né? Eu sempre gosto de falar sobre aquelas 3 famosas peneiras que muitos colocam em relação a Sócrates, né? Que a gente sabe que foi um oráculo em que ele teve essa informação das peneiras, né? E aí, essas 3 peneiras dizem o quê? Tudo aquilo que a gente vai falar, a gente precisa passar nesse filtro, que é a verdade. É verdade essa revelação que eu vou fazer do passado? É verdade? Se for verdade, vamos seguir para a segunda, né? Tem necessidade de passar para frente isso? Qual é a nossa intenção nisso? Qual é a necessidade de fazer essa revelação? E a terceira é se é com bondade. É com bondade? A pessoa que vai receber a informação, ela ficará feliz, ela ficará triste, isso vai trazer alguma mudança positiva para ela, eu quero o bem de quem me escuta, porque às vezes a gente disfarça esse bem, né? Eu vou falar para o seu bem, mas será que é para o bem mesmo? O que a gente espera dessas revelações? E aí eu me recordo de um romance de Emmanuel chamado Renúncia, em que a personagem principal, Alcione, ou Alcione, como queiram ou desejem chamá-la, ela, durante um tempo, vem a trabalhar como funcionária na casa daquele que é seu pai verdadeiro. Ela sabe que ele é seu pai,
mas ela não se atropela para levar a notícia. Eu me recordo que quando eu li o romance, eu ficava assim, gente, mas se sou eu na primeira oportunidade, eu estava contando, desmascarando essa madrasta, né? E, no entanto, ela foi ali entrando amorosamente na vida daquela família. Quando veio à tona a verdade, aqueles corações já estavam todos transformados. Até mesmo aquela sua madrasta, para aqueles que não leram, eu vou dar aqui um spoiler, né? Até a sua madrasta, né, reagiu de uma forma que, se ela tivesse chegado de sopetão, colocando a verdade à tona, não seria de um aproveitamento tão grande para o seu espírito. Então, para mim, é um ensinamento imenso sobre como que até mesmo as revelações elas têm que surgir no momento adequado. E aí basta a gente entender, né, sobre as nossas revelações, como que vieram acompanhando o momento da humanidade, com Moisés, com Jesus, com o Espiritismo. Então, é preciso que o momento seja propício para que o entendimento, para que a reação de todos aqueles envolvidos seja a melhor possível, né? Vamos seguir para o segundo, que eu já falei demais no primeiro. Convencer-se de que, por enquanto, ninguém se inteirará dos acontecimentos anteriores à encarnação atual por motivos banais ou frívolos. A sabedoria superior, em revelando o passado de alguém, cogita do bem de todos. Ou seja, nós temos a misericórdia divina que nos confere o véu do esquecimento. Não é à toa, né, meus irmãos? Se nós sabemos que o Espírito não retroage, então somos a melhor versão de nós. E aí, se a gente faz um cadinho de exercício de autoconhecimento, a gente descobre que não é tão boa coisa assim ainda. Imagina se essa é a melhor versão de nós, o que teremos sido outrora. Então, há uma razão de ser para que a gente tenha esse esquecimento do passado. Seguindo, afugentar preocupações com existências transcorridas, uma vez que qualquer informação nesse sentido deve ser espontânea por parte do plano superior, que julga acertadamente quanto ao que mais convém à responsabilidade. O que passou está gravado. E às vezes a gente acha que Deus não está vendo, né? Será que Deus não viu o que essa pessoa fez? Será que não aconteceu? Não vai acontecer nada com ela, passou impune, né? O que passou está gravado. Sabe aonde que está gravado? Na nossa consciência. Eu me recordo de um livro que narra um atendimento de um socorro espiritual, né? Uma reunião mediúnica, em que um espírito manifestou-se com bastante tristeza. Ele estava preso à cena do crime. E, brevemente, resumindo a história, havia acontecido de ele ser filho de um casal com muito dinheiro, muitas posses, e o casal desencarnou, deixando ele e uma irmã mais nova. Essa irmã, para sua visão ali, muito jovem, querendo desbravar o mundo, querendo dar conta sozinho da herança, era um estorvo, um empecilho. Poderia lhe causar problemas para bem usufruir tudo aquilo que ele havia herdado. Então, ele aproveitou-se do seu coração partido. Ela, muito ingênua, estava enamorada de um rapaz que não correspondia aos seus sentimentos. E aí ele convenceu a ela de que eles viajariam para que ela esquecesse deste amor e fê-la escrever em próprio punho uma carta de despedida para este amor não correspondido, dizendo que partiria uma vez que o seu coração havia ficado em frangalhos. Só que ele o fez de tal modo que a carta sugeria uma carta de despedida da vida. E assim ele provocou a cena de um suicídio, que em verdade ele cometeu o homicídio da sua própria irmã. E passou
toda aquela encarnação sem que ninguém desconfiasse. Ele não foi pego pela justiça dos homens, ninguém soube disso. Porém, o tempo passou. Ele gozou de toda a fortuna, das viagens, de tudo aquilo que lhe proporcionou, mas ao desencarnar, a sua consciência veio bravamente lhe fazer a cobrança. E ele estava preso na cena daquele crime. Então, fiquemos sempre tranquilos que o passado está gravado para todos nós, né? Tranquilizar-se quanto a sucessos por vindouros, analisando com lógica rigorosa todos os estudos referentes a predições. Olha, a profecia real tem sinais divinos. Numa época em que pelos WhatsApp da vida, né, a gente rapidamente recebe e envia informações. Quantas vezes nós recebemos fake news espíritas? Muitas já. Infelizmente, se não tivermos o crivo, a responsabilidade, nós também passaremos à frente. Predições que, se pararmos um pouquinho para pensar, analisar, raciocinar, trazer à tona os nossos estudos, perceberemos que não tem fundamento. Então, aqui ele nos alerta que as profecias reais têm sinais divinos. Fiquemos atentos, portanto. Jamais impressionar-se com prognósticos astrológicos desfavoráveis, na certeza de que, se as influências inclinam, a nossa vontade é força determinante. Temos conosco a vida que procuramos. Precisamos sempre ter isso em mente, né? Senão a gente fica sugestionado. Acorda feliz da vida. Abre a janela, aquele sol, agradece a Deus pela alvorada. E aí vai lá e lê o horóscopo e diz assim, você que é de Libra, eu sou de Libra, você se prepara, hein? Que você vai ter um dia desafiador, vão te trair pelas costas. Aí você fica assim, meu Deus, né? Já sai de casa desconfiado de tudo, de todos. Qualquer pessoa que falar alguma coisa para você, você já vai ficar, meu Deus, meu horóscopo diz que hoje eu vou ter. Então, né, estejamos mais de coração aberto, estejamos mais confiantes em Deus, estejamos mais responsáveis com as nossas atitudes, porque nós sabemos que colheremos o que plantamos, não é isso? Então, guardar em mente que muitas almas regressam à vida maior, carregando consigo enormes frustrações pelos equívocos a que se afeiçoaram, por terem aceitado revelações destituídas de crédito. Somos herdeiros de nossos próprios atos. E aí, meus irmãos, eu vou contar para vocês, em relação a esse último, um caso muito pessoal. O meu pai desencarnou esse ano por Covid, em maio. E eu me recordo que desde que eu nasci, né, na presente existência, eu escuto a história de que uma cigana, certa vez, encontrou meu pai e leu a sua mão e disse a ele que ele morreria bem idoso e rico. Você vai ter uma vida longa, mas vai morrer rico, bem rico. E, a partir dessa informação, o papai viveu a vida inteira buscando essa riqueza material. Era jogo, era pirâmide, era loteria, era muitas formas de riqueza material, né? Então ele ficava naquilo de que não vou morrer nem tão cedo, porque eu não estou rico, né? E eu tive essa informação de que eu vou morrer rico. E a vida inteira ele ficou atrás, correndo atrás desse pote de ouro atrás do arco-íris. Até que, em maio, por conta da pandemia, ele veio a desencarnar. Sem perceber, talvez, que ele morreu muito rico. Uma família que o amava, que esteve com ele até o fim, que vibrou, que orou, que segue orando, que segue aos trancos e barrancos, se unindo para seguir
o legado dele, sempre buscando se melhorar, né? E buscando entender que os verdadeiros valores não são os materiais. E às vezes, por ter ouvido essa predição, só agora, no plano espiritual, tenha se dado conta de que tenha talvez passado um tempo da vida procurando algo que ele tinha debaixo do nariz, né? Até um poema sobre isso, né? A felicidade é como o vozinho que procura os óculos e não percebe que eles estão na ponta do nariz. Então, meus irmãos, antes da gente encerrar essa fala, eu quero só lembrar vocês e dar a dica para que, se querem saber um pouco mais sobre isso, eu fui lá na Gênese, o livro do Pentateuco, né? No capítulo 26, que trata da teoria da presciência. E no item 2, ele faz uma analogia muito interessante para a gente entender e raciocinar um pouco assim, acerca dessa previsão do futuro, né? Ele diz assim, eu não vou ler tudo não, mas alguns traços que eu deixei marcadinho para elucidar melhor e enriquecer o nosso estudo. No item 2, ele faz a analogia seguinte. Suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha a observar a vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de uma légua, pouca coisa será para ele, que poderá facilmente apanhar, de um golpe de vista, todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. E aí você imagina que esse homem que está lá em cima e vê toda a estrada, está também vendo um viajor, né? Andando, um andarilho, bem pequenininho de longe, andando nela. E aí, para o homem que está em cima da montanha e que acompanha esse viajor com o olhar, tudo aquilo que ele ainda vai passar já está no momento presente. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro, mas futuro para o viajante, e não para ele, autor da previsão, pois que para ele esse futuro é presente, uma vez que ele ali de cima ele viu, né? E aí no item 3, ele vem nos explicar que os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração do tempo não existem para eles, mas a extensão e a penetração da vista são proporcionais à depuração desses espíritos, né? Quanto mais elevados, o seu perispírito enxerga melhor, vamos dizer assim. E aí, os espíritos superiores, eles têm essa capacidade de ver um pouco mais além, né, do que vai acontecer. E aí, ele fazendo essa comparação, ele segue dizendo que diante dele os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente como os incidentes da estrada diante do viajor. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período, como Jesus vê as fases que nós passamos, né? Para nós no futuro, mas ele já entrevê. Não que seja um determinismo, uma fatalidade, mas ele conhece o caminho que a gente vai passar. Como nós vamos passar, aí é outra coisa, né? É o nosso livre-arbítrio. Mas aquilo que está à frente é visto por conta dessa visão espiritual elevada. Todos os eventos que nesse período constituem o futuro para o homem na Terra são um presente para ele, que poderia então vir nos dizer com certeza, tal coisa acontecerá em tal época, porque essa coisa ele a vê como o homem da montanha vê o que espera o viajante no curso da viagem. Mas, se os espíritos superiores não procedem assim, por quê, né? Por que eles não vieram avisar a gente? Por que não vieram falar, vai acontecer isso, aquilo, né?
Por que um espírito de luz não se presta ao papel de vir dizer o nosso futuro? Porque ele sabe que poderia ser prejudicial a nós o conhecimento do futuro, que pearia o nosso livre-arbítrio, paralisarmos-íamos, meu Deus, no trabalho que lhe cumpre a executar a bem do nosso progresso. O se lhe conservarem desconhecidos o bem e o mal com que topará, constitui para o homem uma prova. Então, como eu contei, né? Será que era um espírito de luz que falou? Você ficará rico, né? Porque senão você prende o sujeito àquela proposta e ele passa a não desenvolver no caminho as suas potencialidades. Se eu aviso antes ao viajor que ele vai se deparar com um animal perigoso naquela estrada, eu tiro dele a oportunidade de lidar com aquele alimento surpresa, de amadurecer com aquela experiência. Então, é preciso a gente entender e tomar muito cuidado com essas predições, porque analisar, né? Será que é verdade? Vamos passar também o que a gente escuta pelas peneiras. Será que é verdade? Qual a necessidade da espiritualidade dar esse recado? Qual a necessidade? Por que seria necessário eu saber isso? E mais, é com bondade? Será que eles esperam que a gente fique feliz, que a gente fique bem? Será que há bondade por trás de uma notícia, principalmente se ela for muito alarmante? E aí a gente vai estudando a base do espiritismo e trazendo para as reflexões que André Luiz nos propõe o nosso próprio raciocínio. Ele não quis aqui trazer uma receita de bolo. Ele quis trazer uma proposta para que a gente use o nosso raciocínio e elabore, cada um de nós, os elementos que utilizaremos para a nossa experiência. Nós não temos que acreditar nas coisas porque a Dora disse, porque o outro disse, porque o outro disse, mas temos que trazer essas informações para dentro de nós, experimentá-las na prática, e aí a gente vai ver se aquilo faz sentido, se aquilo faz bem, se aquilo é com bondade para nós e para os outros. E aí, então, tomar aquilo como verdade. Olha como é delicado, né? Meus irmãos, foi breve, como me foi pedido, mas foi muito importante esses minutos que passei dedicando-me a essa leitura com vocês. Eu agradeço muito e de coração, rogando a Jesus que sua imensa bondade ele possa envolver todos aqueles que estão tendo a oportunidade de ouvir nesse momento essas reflexões, que a espiritualidade amiga possa nos intuir sempre e que a gente, mantendo os pensamentos elevados, seja capaz de compreender estes sinais de mais alto, que sempre nos chamam à evolução. Que assim possa ser para todos nós, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e obrigada pela oportunidade.